Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós vamos falar sobre 5 assuntos diferentes: a Procuradoria-Geral do Município, a Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública, na sequência, o NUTEAD, Núcleo de Ensino à Distância da Universidade Estadual de Ponta Grossa, sobre articulação política e, por fim, sobre o NUCRIA, o Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente Vítimas de Crime. Voltamos em alguns instantes. Apoio GEMAD, uma empresa com responsabilidade social. Sicredi, vamos fazer juntos. E Box 101, o mundo virtual ao seu alcance, no Shopping Popular. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e vamos conversar agora sobre a Procuradoria-Geral do Município. Comigo no estúdio está João Paulo Vieira Desch, que é Procurador-Geral do município de Ponta Grossa. Antes de mais nada, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney. Sempre é um prazer poder reencontrá-lo e bater papo contigo. Procurador, nós tivemos um trabalho excepcional nesses últimos anos por parte da Procuradoria-Geral, desde que ela foi criada, obviamente, agora no governo Marcelo Rangel. E a Prefeitura sempre teve excelentes advogados trabalhando em prol do município, em prol do cidadão. É bom que isso fique claro. Mas ganhou um destaque, como eu posso dizer, evidência maior dentro dessa gestão do atual prefeito. E o seu antecessor, ele fez um trabalho muito bom de justiça fiscal. E pelo que nós podemos observar, existe uma tendência no município de continuar com essa linha de atuação. Eu gostaria que o senhor falasse dos planos da Procuradoria-Geral do município agora para 2019 e principalmente sobre esse conceito de justiça fiscal. Bem, você tem toda a razão. Inclusive, o Marcos que me antecedeu, eu trabalhava com ele como assessor, então acompanhei todas essas medidas, né? E, de fato, assumi essa responsabilidade ao mesmo tempo que é uma honra o convite que o prefeito me fez. Também traz muita responsabilidade pelos excelentes trabalhos que foram realizados. Então, sem dúvida, a responsabilidade é bastante grande. E com relação a essa justiça fiscal, porque nós tínhamos, ainda existe, o nosso secretário de Fazenda, o Cláudio, apresentou dados agora de uma grande inadimplência ainda com relação ao IPTU, mas nós tínhamos aquela cultura de que eu não vou pagar o imposto municipal porque no final do ano vai ter um refis. Então nós acabávamos prestigiando e privilegiando o mal pagador. E a justiça fiscal, que inclusive o ano passado ganhou o prêmio um prêmio a nível estadual, né? Então, a nossa intenção é continuar com o excelente trabalho que o Marcos fez nesse ponto da justiça fiscal, principalmente, para que nós possamos criar medidas para nós prestigiarmos e valorizarmos o bom pagador. Uhum. Porque os refis que antigamente aconteciam, você tirava juros, tirava multa, então quem pagou no caso, janeiro, fevereiro, onde o volume de contas a gente tem IPVA, escola, acaba acumulando. Então o cidadão tinha aquela percepção: não, mas em novembro, dezembro eu vou poder pagar sem juros e multa, eu não vou pagar já. E aqueles que faziam o pagamento na época se sentiam às vezes desprestigiados. Então para 2019 agora, a nossa intenção é manter e aprimorar alguns dos bons atos que já foram feitos durante a gestão do Marcos, para que a gente possa fazer e prestigiar aquele bom pagador que paga em dia suas contas e não o inverso, não privilegiar aquele que não paga. O senhor está se referindo a Marcos Freitas, que hoje é diretor do Porto de Paranaguá na área jurídica. Perfeito. E o senhor falou de Cláudio Grokowski também, que é o secretário municipal da Fazenda. Exato. Dentro dessa política se encontram algumas atitudes, como por exemplo o protesto. O protesto é uma técnica eficiente de conscientização do contribuinte, na sua opinião? Sem dúvida. Nós temos hoje as possibilidades de cobrança, a cobrança judicial e o protesto. Nós estamos estudando outras formas também de nós cobrarmos, né? E ainda, claro, a gente está em fase de estudos de alteração legislativa, para que a gente possa aprimorar essas formas de cobrança. Porque a intenção da Procuradoria não é prejudicar o cidadão, e sim fazer porque muitas das obras que estão acontecendo na cidade, toda a questão de infraestrutura, ela vem dos impostos, né? Então nós temos aí, a gente pode citar N exemplos de obras aí que estão acontecendo e que
com o caixa em dia, com uma inadimplência menor, o investimento pode ser maior. Inclusive nas redes sociais a gente percebe algumas perguntas aí. Ah tá, mas por que eu tenho que pagar imposto todo ano, se a casa é minha? O que isso gera para mim? Nós temos aí, repito, vários investimentos que vêm dos cofres públicos e a forma de ingresso desse valor é através dos impostos. Então, as formas de cobrança, o protesto hoje, ele é muito mais barato do que o processo judicial. A partir da judicialização do processo, cabe ao contribuinte pagar as custas, pagar os honorários de sucumbência que pertencem aos procuradores municipais, né, que são os advogados concursados da prefeitura, e todo esse custo é a mais do que o imposto devidamente pago. Então o protesto reduz em muito o encargo para o contribuinte. Na realidade, existe também um aspecto que as pessoas não sabem. Só em saúde e educação, responsabilidades também do município, existe uma parte que é responsabilidade do Estado e outra responsabilidade da União, mas só em saúde e educação a Prefeitura de Ponta Grossa investe por ano de 450 a 500 milhões de reais. Exatamente. E esse dinheiro vem dos impostos, entre esses impostos, o IPTU, por exemplo. É um dos exemplos, claro. E a gente pode trazer um outro dado aí que é preocupante, o que nós chamamos, e aí nós estamos estudando principalmente essa parte, o que o Cláudio Grokowski chamou de microcrédito. Dívidas de R$1 a R$5.000, hoje, perfazem um valor de 80 milhões de reais. Então, é a dívida pequenininha, aquele IPTU que ficou, um ano que deixou de pagar, nesses pequenos valores, de R$1 a R$5.000, a soma dá 80 milhões. Então, isso é escola, isso é saúde, isso é investimento. Nós tivemos agora o hospital, o PAI recém-inaugurado, nós temos aí 71 CMEs distribuídos pela cidade e, como você bem disse, todos fruto desses valores. Em relação aos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos de valorização do contribuinte que paga em dia, isso continua, por exemplo, com a premiação no fim do ano? A premiação no final do ano. Nós queremos também trazer novas formas de incentivar, né, de fazer com que o contribuinte que está em dia, o contribuinte tenha benefícios com os seus impostos em dia. O trabalho na Procuradoria, ele demanda um esforço razoável. Hoje o senhor conta com quantos advogados dentro da Procuradoria? A estrutura da Procuradoria-Geral ela é composta pelo Procurador-Geral, que é cargo de livre indicação do prefeito, e nós temos 14 procuradores municipais divididos por setores. Nós temos Procuradoria Trabalhista, Procuradoria de Execução Fiscal, a Tributária Administrativa, nós temos a Procuradoria de Licitação e Contratos, que todos os contratos da Prefeitura passam por essa Procuradoria. Todas essas, os pareceres dos procuradores passam pelo Procurador-Geral para que a gente possa aí dar o devido andamento. Mas todos os pareceres de qualquer situação que ocorra na Prefeitura são encaminhados à Procuradoria e distribuídos para cada setor. E a expectativa para esse ano qual é, procurador? Olha, nós temos aí, o trabalho da Procuradoria, como eu disse, dificilmente a gente vai fazer um trabalho isolado. A Procuradoria nós trabalhamos em conjunto com as demais secretarias. Uma recente trabalho que, logo que eu assumi a Procuradoria, ainda como interino, eu já iniciei o auxílio à MTT, nessa proposta que já foi implementada, da Prefeitura passar a gerir o Vale Transporte. Então nos foi questionada a possibilidade jurídica dessa situação. Nós encontramos na lei do transporte público um artigo específico que dizia que compete exclusivamente ao município gerir ou delegar o gerenciamento do Vale Transporte. Então, a partir disso, olha, então é possível que a Prefeitura passe a gerir. Qual que é a nossa intenção com isso? Tornar plenamente transparente toda a questão do Vale Transporte. A partir do momento que a Prefeitura, nós estamos já numa transição de sistema, uma transição tanto jurídica quanto de sistema, para que a Prefeitura passe a vender o Vale Transporte. Nós temos alguns dados aí, mais de 60% do Vale Transporte é adquirido por empresas. Então a gente pode trabalhar com as empresas, dando algum subsídio, fazendo com que elas incentivem o seu funcionário, porque a gente sabe que é uma obrigação pela legislação trabalhista. Então a gente pode afinar essa conversa empresas e transporte público. Procurador, nós estamos chegando ao fim da entrevista. Eu quero deixar as portas abertas do programa sempre que o senhor quiser vir e conversar com o público sobre qualquer assunto que a Prefeitura tenha como demanda, porque afinal de contas a TV Educativa faz parte justamente desse rol de órgãos que possibilita o contato, a comunicação mais fluente
entre o governo municipal e a população da cidade e também dos Campos Gerais. Então, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço também, é sempre uma honra vir aqui e também a Prefeitura, mais precisamente a Procuradoria, está sempre à disposição aqui da TV Educativa para que a gente possa, porque às vezes bons programas, se não forem comunicados, eles acabam não dando certo ou não sendo tão eficazes. Então eu agradeço o espaço, a oportunidade e sempre que precisar estaremos aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Apoio GEMAD, uma empresa com responsabilidade social. Sicredi, vamos fazer juntos. E Box 101, o mundo virtual ao seu alcance, no Shopping Popular.